Muito bem, hoje eu quero conversar com você sobre como a gente pode controlar a ansiedade sem remédios. Eu sou psicólogo, também já tive problemas de ansiedade, já tive transtorno do pânico, ansiedade generalizada e hoje não tomo nenhum remédio para a ansiedade. Eu quero explicar para vocês como que através da psicologia comportamental, entendendo como a sua ansiedade funciona, você pode ser extremamente prático e controlar a sua ansiedade sem remédios na maioria dos casos. Beleza? E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a ansiedade. Muitas pessoas acham que a ansiedade é uma doença, porém, essa é uma afirmação muito vaga. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção normal que nos ajuda a nos preparar para um perigo no futuro. A ansiedade é como a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. São emoções naturais que todo mundo tem a capacidade de sentir. A raiva tem uma função, né? Uma função saudável da raiva é que a raiva nos deixa indignados com alguma coisa e nos ajuda a buscar a justiça nas relações. Eu me sinto injustiçado, eu sinto raiva e isso me faz buscar a justiça. A alegria tem uma função de me fazer explorar mais, interagir mais com os outros, me deixa mais ativo. Enquanto que a ansiedade tem uma função de me preparar para um perigo no futuro. A ansiedade é uma emoção que aparece sempre que a gente está preocupado com algo que não está acontecendo agora, mas que pode acontecer no futuro ou vai acontecer no futuro. A ansiedade vem, por exemplo, quando você está se preocupando com a apresentação que você tem que fazer semana que vem, o trabalho que você tem que entregar, o prazo que você tem que cumprir. A ansiedade não se refere a um perigo no presente. Isso a gente chamaria de medo. A ansiedade se refere a um perigo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer e está vindo aí no futuro. E a função positiva da ansiedade é que ela nos lembra que esse perigo existe e em alguns casos, quando esse perigo é real, a gente se prepara para o perigo e a ansiedade nos ajudou. Por exemplo, você tem uma prova que está chegando daqui a 2 semanas e isso te deixa ansioso. Se você usa essa ansiedade bem, você usa ela como combustível para estudar, para se preparar de fato para esse perigo e ela foi útil. Se você está ansioso por causa de uma conversa com o seu parceiro que vai acontecer daqui a 2 dias, porque ele pediu para conversar com você, e você usa essa ansiedade para escrever um pouco sobre o que você poderia falar para ele, refletir um pouco sobre a relação de vocês, essa ansiedade naturalmente vai diminuir, porque você vai se sentir mais preparado e a ansiedade diminui. Porém, não é sempre assim, porque a ansiedade pode ser patológica. Mas antes da gente falar da ansiedade patológica, tóxica, olha que interessante como que a ansiedade normal funciona. Eu vou abrir aqui o slide. Essa é uma ocasião de ansiedade, um pico de ansiedade normal. E aqui você tem o nível de ansiedade e aqui embaixo o tempo, né? Passando. Então, tudo começa quando você percebe um perigo no futuro. Vem a percepção de que algo no futuro pode me fazer mal. Isso vai aumentando a ansiedade até o ponto que você não consegue se concentrar em mais nada, a não ser aquela coisa que você está preocupado. Nesse ponto, como você não consegue se concentrar em mais nada, ou você vai fazer alguma coisa sobre esse problema, como no nosso exemplo, você vai estudar ou você vai se preparar para essa conversa, ou você vai fazer alguma coisa para parar de pensar no problema. Você vai assistir uma série, comer alguma coisa, você vai conversar com alguém para se distrair. De qualquer forma, lá no ponto em que a ansiedade está mais alta, é quando você faz alguma coisa para resolver aquilo. Nem que resolver seja só jogar para frente o problema. Quando você resolve, a ansiedade vai diminuindo, seja porque você se distraiu e não tá mais pensando nisso, ou seja porque você realmente resolveu aquilo, tá mais preparado, e aí você volta para a linha de base. E a linha de base nada mais é do que a sua ansiedade padrão, o seu nível de agitação física e mental padrão, quando nada especial tá acontecendo, beleza? O seu nível básico de ansiedade ao longo do dia. Esse é um pico normal de ansiedade, perfeito? Isso é natural e saudável, especialmente se você, quando tá no pico da ansiedade, consegue fazer algo para estar mais preparado para aquilo e não só se distrair da ansiedade e fazer qualquer outra coisa. Isso é uma ansiedade natural e saudável. Porém, a ansiedade se torna patológica quando ela é crônica ou paralisante. Então, o que separa a ansiedade normal de uma ansiedade problema, do ponto de vista do comportamento, é se ela é crônica ou paralisante. Vamos explicar cada um desses casos agora. A ansiedade
crônica. Ela é a ansiedade em que você tem uma linha de base elevada e picos frequentes de ansiedade. Então, mesmo que você não seja uma pessoa de exatas, você tem total capacidade de entender esse gráfico. Dá uma olhada no gráfico aqui. Essa pessoa, quando ela tem picos de ansiedade, você vê que ela já parte de uma ansiedade alta, que aí fica mais alta ainda, e mesmo quando o pico de ansiedade passa, ela volta para uma ansiedade normal, que é a ansiedade padrão dela, ela já acorda assim, que é uma ansiedade alta. Então a gente tem a linha de base, que é como se fosse o nível do mar da ansiedade, e a gente tem as ondas. Agora, se o seu nível do mar é muito alto, e você tem várias ondas ao longo dos dias e das semanas, isso é o que a gente chama de ansiedade crônica, ou, em alguns casos, estresse crônico. Perfeito? E o que isso vai causar na sua vida? Tudo que está escrito ali embaixo. Essa vai ser uma pessoa com problemas de apetite. Geralmente, no pico da ansiedade, ela vai estar com menos fome, mas assim que ela for caindo a ansiedade, ela vai sentir mais fome. Ela vai ter problemas para dormir, porque como ela tá sempre meio agitada, mesmo que nada esteja acontecendo, é muito difícil relaxar na hora de dormir. A imunidade pode ficar baixa e a fadiga pode ser crônica, você pode estar sempre cansado. A sua imunidade pode acabar baixando, porque também, quando você tem um pico de ansiedade, biologicamente você tem um super disparo de adrenalina e de cortisol e isso aumenta a sua imunidade. Durante o pico de ansiedade, a sua imunidade está mais alta. Afinal, a ansiedade é uma preparação para o perigo e o nosso sistema imunológico se prepara ficando mais ativo, porém, quando a ansiedade baixa é quando a gente fica doente, a nossa imunidade piora e assim por diante. Perfeito? E como a ansiedade é algo que custa muito para o nosso corpo, quando você tá num pico de ansiedade, seu coração tá batendo mais rápido, a sua respiração tá mais forte, você tá mais agitado, pensa só, o seu corpo tá gastando mais energia naquele momento de ansiedade. Então, se você tem vários picos de ansiedade e a sua ansiedade está sempre alta, isso vai causando um cansaço crônico. Afinal, o seu corpo está gastando muita energia para manter essa ansiedade alta. Perfeito? Agora, além da ansiedade crônica, o que é a ansiedade paralisante? A ansiedade paralisante é quando você se prende num ciclo de ansiedade em que você vai evitando cada vez mais certas coisas que te deixam ansioso, e isso vai limitando cada vez mais a sua vida. Acompanha comigo aqui. Primeiro, surge ali uma situação ou tarefa ansiogênica, e é só uma palavra da psicologia que significa algo que causa ansiedade. Aí, em vez de você fazer aquela tarefa, pensa que é falar em público, ou ir até um lugar que você não se sente bem, ou falar com uma pessoa que te faz sentir ansiosa. Você não faz aquilo, você evita a situação. Quando você evita a situação, você tem um alívio da sua ansiedade ali, no momento em que você cancela aquele compromisso, desmarca. Mas depois, tem um aumento da ansiedade no médio prazo. Por quê? Você escapou daquela situação, só que aquela situação acaba surgindo de novo. Daqui a uma semana, ou 3 dias, ou algumas horas, você tem que fazer aquilo de novo. E aí, cada vez que ela surge, você tem que inventar um jeito de fugir daquela situação. E é assim que muitas pessoas, que, por exemplo, tiveram um momento de muita ansiedade num shopping ou num supermercado em que tinha muita gente, era um lugar muito aberto, essa pessoa começa a evitar ir no supermercado ou no shopping. E isso faz com que ela consiga aliviar a ansiedade no curto prazo, mas depois ela começa a ser uma pessoa que é cada vez menos incapaz de ir no mercado, no shopping ou até lugares que se pareçam com o mercado e com o shopping. Então ela vai podendo fazer cada vez menos coisas. A vida da pessoa ansiosa acaba ficando bem limitada, como se ela vivesse num cativeiro privado, assim, né? Só que sem ter cometido nenhum crime, sem ter sido sequestrado, ela foi sequestrada pela ansiedade. Então nós temos a ansiedade crônica, que é essa ansiedade em que você tá sempre com ela alta e ainda tem picos de altíssima ansiedade em alguns momentos, e a crônica e a paralisante, que é quando você vai limitando cada vez mais o espaço que você pode usar na sua vida e a sua liberdade. Você pode ter as duas ao mesmo tempo? Com certeza, e é bem comum. Você pode ter só uma delas? Sim. Agora, o que a gente faz com relação à ansiedade paralisante e com a ansiedade crônica? A gente tem que entender que é o seguinte: como são duas coisas diferentes, a gente tem duas estratégias. Uma estratégia para pegar essa linha de base, ou seja, o nível do mar da sua ansiedade e diminuir, e outra estratégia para
fazer esses picos de ansiedade acontecerem menos e serem menos pontudos, vamos dizer. Perfeito? Então, pra gente diminuir a sua ansiedade, que é o nível do mar, a linha de base, a gente vai mexer na sua estrutura de vida. E para reduzir esses picos e fazer com que as pontas sejam menores, a gente vai usar técnicas de manejo de crise. Perfeito? Então aqui, dá uma olhada nesse gráfico. A gente tem a linha de base da ansiedade e a gente tem as crises, os momentos de pico. A gente tem que saber o que fazer nos momentos de pico. Por exemplo, alguma técnica de respiração ou de ancoragem, que eu já vou explicar. Mas também precisa saber o que fazer para que a minha linha de base seja menor, para baixar essa maré. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te ajudar é ensinar algumas técnicas muito básicas. A primeira técnica, que é a técnica que eu sempre passo se um paciente me liga durante uma crise de ansiedade, é a técnica do grounding, também chamada de ancoragem ou aterramento. E é basicamente você olhar o ambiente ao seu redor e falar o nome, o formato e a cor dos objetos. Se você estiver sozinho, você pode fazer isso em voz alta. Se você estiver com outras pessoas em volta, pode fazer na sua cabeça. É basicamente você olhar em volta, no momento de ansiedade, e começar a falar, né? Pô, eu tô vendo aqui o meu fone de ouvido, ele é preto e arredondado. Eu tô vendo uma lata de lixo que é redonda e prateada. Eu tô vendo o mouse, e o mouse é preto e arredondado. Eu tô vendo essa tigela, ela é transparente e redonda. E você vai fazendo isso até a sua ansiedade diminuir um pouquinho. E por que essa técnica funciona? Parece uma coisa meio boba, né? Ela funciona porque, enquanto você tá num pico de ansiedade, geralmente a sua preocupação com estar ansioso tá te deixando mais ansioso, que te deixa mais preocupado, que te deixa mais ansioso, você entra num ciclo. E como que a gente quebra esse ciclo que acontece na nossa cabeça? A gente tem que desviar a nossa atenção da ansiedade para alguma coisa que esteja fora. E aí a gente usa o grounding para isso. Eu tô pensando nos objetos em volta de mim e falando sobre eles e me preocupando com eles, em vez de ficar pensando, meu coração tá muito acelerado, a minha respiração tá ofegante, será que eu tô piorando? Eu quebro esse processo mental olhando para os objetos concretos do lado de fora. Perfeito? Se quiser pausar o vídeo e testar essa técnica agora, eu recomendo. Segunda técnica, depois que você tiver se acalmado um pouquinho com o grounding, você faz a respiração diafragmática, que também é chamada de respiração 4-2-6. Basicamente, você inspira pelo nariz contando até 4, segura a respiração contando até 2 e solta pela boca contando até 6. E você precisa repetir isso pelo menos umas 10 vezes. A partir da terceira vez que você respirar assim, você já vai perceber que a ansiedade vai diminuir bastante. Porém, se você tá num pico de ansiedade, é importante fazer pelo menos umas 10 vezes. Perfeito? Eu sempre peço para os meus pacientes que me ligam em crise de ansiedade, e isso ocorre cada vez mais raramente, que eles façam primeiro o grounding, porque às vezes você nem consegue controlar a sua respiração de tão ansioso que você tá, e depois a respiração diafragmática. Perfeito? E o que a gente faz com relação à linha de base da ansiedade? Essa maré que tá sempre alta, eu preciso entender. Essas aqui são as coisas que fazem essa maré subir. Entendendo o que faz a maré subir, eu vou entender o que faz a maré descer. Perfeito? E você já percebeu que a gente tá quase finalizando o vídeo e eu ainda não falei de remédios, né? Justamente, tudo isso que eu tô dizendo aqui pode ser feito sem o uso de medicamentos. Alguns casos vão precisar usar medicamentos. E eles vão ter progresso muito mais rápido com os medicamentos, mas tudo que eu tô falando aqui é sem medicamentos. Todas essas coisas aqui do lado aumentam a linha de base da ansiedade. Inclusive, eu coloquei elas na ordem. Então, a coisa que mais aumenta a sua ansiedade é a privação de sono. Privação de sono significa você dormir pouco ou dormir mal. Então, se você acorda todos os dias de manhã e você acorda bem cansado ou você acorda muito agitado, esse é um sinal óbvio de que você está dormindo mal. Se você dorme bem, você acorda um pouco antes do despertador e você não acorda ansioso, você acorda acordado, desperto, animado com o dia. Não tá eufórico, mas tá animado com o dia. Perfeito? Se você não tá acordando assim como eu tô dizendo, é um sinal de que você poderia estar dormindo melhor, ok? Melhorar o seu sono é o que 80% dos pacientes mais vão ver resultado no curto prazo, sem medicamentos. É melhorar o seu sono. Então, eu quero passar um tempinho especial do vídeo falando sobre isso, só para enfatizar que a melhor coisa que você pode fazer pelo seu sono é que
as 2 horas antes de você dormir sejam as horas mais relaxantes do seu dia. Então, reduz todas as luzes da sua casa, deixa só uma luz amarela fraquinha apontada para a parede em cada cômodo, baixa o brilho da televisão, baixa o volume da televisão ou até desliga se você puder. Reduz o brilho da tela do seu celular e tenta usar menos o celular. Tenta passar um tempo com a sua família. Em vez de ficar com as telas grudadas no seu rosto, afasta a televisão e afasta o celular do seu rosto. Tenta ler um livro. Não faz exercício físico muito intenso. Não fica se mexendo muito nessas últimas 2 horas. Se você for comer, tenta comer mais perto da hora em que você começou a rotina do sono e não tão perto da hora de dormir. Faz esses cuidados. Se você quiser, coloca o seu fone de ouvido e escuta um relaxamento guiado antes de dormir. Procura lá no YouTube, Relaxamento Guiado Eureka, o nome do nosso canal. Isso já vai ajudar muito. Se você também puder, ao longo do dia, gastar bastante energia, caminhar bastante, estacionar um pouco mais longe do seu trabalho para ir fazendo o trajeto caminhando, fazer uma atividade física, brincar com seus filhos. Quanto mais energia você gasta durante o dia e menos tempo passa sentado, mais você vai dormir com qualidade à noite. Perfeito? Essas outras coisas ao lado também aumentam a nossa ansiedade basal. Você não ter uma vida ativa, não fazer exercício, as suas relações serem estressantes, os seus conflitos, todos os dias você se estressa e tem esses picos de ansiedade. Tudo isso aumenta a linha de base da ansiedade. Eu não vou conseguir falar sobre tudo isso nessa pequena aula, mas comece a investir na qualidade do sono, que isso vai ajudar muito. Então, para cada um desses problemas existe um antídoto. É sono de qualidade, é ter uma vida mais fisicamente ativa, conexão social com as pessoas, regularidade de horários, ter os mesmos horários para dormir e acordar, mais ou menos o mesmo horário das refeições, tentar não mudar muito os seus horários durante o fim de semana, tentar não consumir álcool antes de dormir ou mudar totalmente a hora que você dorme e acorda. Essas coisas básicas vão te ajudar a diminuir a linha de base da ansiedade, perfeito? Esse é um processo que acontece devagarinho, mas se você se dedica a, primeiro, praticar essas técnicas para o momento da crise e, segundo, investir no seu sono, em ter uma vida mais ativa e menos estresse nos seus relacionamentos, você vai ver que às vezes em questão de 2 semanas ou menos, a sua ansiedade já está muito, muito menor. Isso tudo sem medicamentos. Agora, se você precisar de um terapeuta, de um psicólogo para orientar você em cada passo desse processo, para você não se sentir sobrecarregado, para conseguir transformar essas coisas em hábitos, é só dar uma olhada aqui no link da descrição que tem os nossos terapeutas da Eureka. Eu sou terapeuta da Eureka, eu me consultei com um médico da Eureka também para descobrir o meu TDAH e para cuidar da minha ansiedade, e eu recomendo que você faça o mesmo dando uma olhada na descrição. Meus queridos, muito obrigado e eu desejo que vocês todos consigam controlar a sua ansiedade sem remédios, diminuindo a linha de base e sabendo lidar com os picos. Tchau, tchau.